Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos fazendo mais um vídeo aqui para vocês, tá? Das atividades. E o assunto de hoje que a gente vai tratar é distância entre dois pontos. Como que eu consigo calcular uma distância somente trabalhando com dois pontos? Então, eu vou trazer aqui um pouco da definição, tá? Para vocês. E antes de mais nada, vocês precisam ter um pouquinho do conhecimento do plano cartesiano. Nas atividades, eu passei um pouco mais para vocês, até alguns exercícios, sobre como que funciona o plano cartesiano, como se localiza um ponto neste plano, tá? E as retas também. Então, tem que estudar um pouquinho antes para ter uma noção básica da distância entre dois pontos, ok? Bom, nós temos aqui do plano cartesiano dois pontos, o ponto A e o ponto B. E como que eu vou calcular a distância daqui até aqui? Então tem uma formulazinha para a gente calcular essa distância entre dois pontos. Se a gente considerar, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um plano, aqui eu tenho 1, 4, aqui eu tenho 1 e 3, certo? Então, eu tenho o meu ponto A, e eu tenho o meu ponto... Eu tenho o meu ponto A e eu tenho o meu ponto B, certo? Meu ponto B. Nós sabemos, então, eu quero calcular essa distância aqui, né, ó. Certo? Calcular essa distância aqui, correto? Essa daqui, essa distância, tá? Então eu sei o quê? Que daqui, esta parte aqui, ó, daqui desse ponto até esse ponto aonde passa essa reta, nós temos uma distância do 4 até o 1. Então se eu pegar tudo isso daqui, equivale a 4, certo? Tira uma unidade, o que me sobra é 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a parte final, o total, né? Parte final que é 4, e vou subtrair com a inicial. Então, é 4 menos 1, equivale a 3, essa distância. Então, estou projetando aqui no meu eixo, tá? E da mesma forma, daqui até aqui também. Vou pegar tudo 3... Tira uma parte, o que me sobra é 2, né? 3 menos 1 equivale a 2. Então, eu vou projetar, estou projetando ela do meu triângulo para o meu eixo, tá? 3 menos 1 equivale a 2. Então, perceba-se aqui que tem um triângulo retângulo. E num triângulo retângulo, quando eu tenho dois lados e um lado que eu quero encontrar, eu posso calcular através do Teorema de Pitágoras, tá? E é o que a gente vai aplicar aqui. Como que equivale ao Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, que é do lado oposto ao ângulo de 90 graus, é igual à soma dos catetos ao quadrado, correto? Soma dos catetos ao quadrado. Então, nós temos aqui 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado é 4. Então, distância ao quadrado equivale a 9 mais 4, vai dar 13, né? Isso, 13. E para tirar o quadrado daqui, eu passo forma de raiz, tá? E eu vou calcular a raiz de 13, que não vem ao caso. Aqui é só um exemplo. E para calcular, para saber a fórmula da distância entre dois pontos, a gente vai utilizar esta mesma regra. Então, perceba-se aqui que nós temos aqui, ó, vou projetar vou continuar aqui, tá? Perceba-se o quê? Lembra que o que a gente fez aqui, ó, distância, o ponto final menos o inicial. Então, se eu tenho o ponto A, o meu
Ponto A são dos vértices XA e YA, certo? E do meu ponto B, eu tenho XB e YB, correto? Então, nós temos esses dois pontos aí. Então, perceba-se o quê? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar o ponto final menos o ponto inicial. Então, vai ficar XB menos XA. E do mesmo jeito, eu vou projetar isso daqui, né? Ó, se eu pegar esta medida, é igual a esta medida aqui também. Então, essa medida é YB, que é o ponto final menos o inicial. Correto? Então, nós temos ali essas duas medidas. E a distância que eu quero procurar daqui até aqui equivale a D. Então, nós temos, então, a fórmula aplicando o teorema de Pitágoras. Distância ao quadrado, ó. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, certo? Hipotenusa ao quadrado, distância ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou ter XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, correto? E para tirar esse ao quadrado daqui, eu passo em forma de raiz. Então, eu vou fazer distância igual XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Passa em forma de raiz. Vou colocar aqui bem retinho para vocês ficarem melhor visualizado. Raiz de XB menos X ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, eu tenho aqui a minha fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Somente conhecendo esse ponto, eu consigo calcular a distância entre eles. Se eu tenho as coordenadas dos pontos, eu consigo calcular a distância dele através desta minha fórmula. Vamos para o próximo vídeo, que eu vou trazer um pouco mais dos exemplos para vocês aplicando esta fórmula.